Então vamos continuar aqui com a nossa aulinha. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a parte de lines. Na aula passada eu expliquei sobre as primitivas, que são os objetos que a gente pode criar, como vocês podem ver, como vocês assistiram a aula passada. Agora eu vou mostrar como criar objeto através de linhas, mas essas linhas não servem apenas para criar objetos, a gente pode fazer guias como elas, tá? Então vai ser só uma introdução, vocês vão entender melhor quando eu começar a usar a parte prática da coisa, tá? É só um pequeno vídeo sobre a introdução das linhas dentro do 3ds Max, ok? Então vamos lá. Para a gente ter acesso às linhas, a gente vai clicar nesse ícone aqui, ó, que vai estar escrito em Shapes, ok? Essa vai ser a nossa vista padrão. Aqui a gente tem as primitivas, geometrias, e aqui a gente tem os Shapes, ok? E ele dá essas opções para a gente. Essa line é uma linha que a gente é capaz de desenhar dentro do nosso espaço 3D, ok? Então, se eu clicar, sair clicando, você vê que eu começo a criar umas linhas aqui, certo? Ele vai sempre criar colado no grid, que o grid é essa referência que a gente tem do chão, ok? O que é interessante das linhas, que ela funciona muito bem com o Bezier, que talvez você já tenha usado o Photoshop ou não, eu vou mostrar para você o que é o Bezier. Se eu clicar um ponto aqui e sair clicando em outro, ele fica com uma quina dura, uma quina viva. Mas se eu clicar, pressionar o botão e ir movendo, ó, vocês vão ver que ele já fica uma curva mais suave, ó. Uma curva, ele cria uma curva, tá? E para a gente transformar a nossa linha em geometria, a gente tem sempre que fechar ela. Então eu sempre coloco o meu último ponto no primeiro ponto e ele vai perguntar: você deseja fechar? E a gente coloca sim, ok? E como vocês podem ver, a gente tem diversas primitivas, ó, como um retângulo, círculo e assim várias outras coisas que tem lá bem semelhante a nossas primitivas que eu mostrei na aula passada, certo? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó, sobre o texto, que é interessante. Texto, a gente consegue selecionar a nossa fonte. É só selecionar o texto, dar um clique aqui, que ele já abriu um texto. Eu posso escrever tipo Insights e assim, a partir dessa, esqueci de desselecionar. E eu posso até usar a fonte que a gente usa, que é essa Kenit aqui. Show. Aqui é a fonte que a gente usa para nossa Insights. Então aqui eu tenho a opção de escalonar, colocar sublinhado, colocar o itálico, né? Itálico que fala, eu acho. Então, e acabar transformando isso aqui em geometria. Eu vou mostrar aqui rapidinho, mas a geometria é daqui, sem ser essa aula, a próxima eu já começo a entrar em geometria e manipulação de objeto, onde que o negócio vai começar a pegar fogo mesmo, né? Então, só dar uma prévia aqui rapidinho, ó. Eu já tenho a geometria em 3D. Se eu usar um modificador, a gente vai chegar lá. Então não se assuste se você está começando agora, tá? Olha lá, a gente já tem a nossa geometria em 3D de uma maneira muito fácil e muito rápida através das linhas, tá? Mas vamos lá, eu vou explicar um pouquinho mais sobre as linhas. Eu vou criar dois círculos aqui. E quando eu crio uma linha, ela não está como uma linha. Ué, mas como assim você cria uma linha e não está como uma linha? Quando eu crio uma primitiva, ela não me dá o acesso a todos os parâmetros que tem uma linha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu criar uma linha aqui normal. Vocês podem ver que ela vai ter muito mais parâmetro ó, do que o meu círculo, tá? Então, quando eu crio uma primitiva através das linhas, eu tenho que clicar com o direito em cima da minha viewport. Eu vou aqui em Convert to e Convert to Editable Spline. Isso vai fazer que ele libere todos os parâmetros. Ele vai entender que é uma linha editável. Anteriormente, ela não é uma linha editável. Ela só vai dar os parâmetros básicos, que é aquele de radius, né? Ou também temos aqui o retângulo, que também tem o nosso corner que a gente mexe aqui, ó, ele fica com uma quina mais suave, tá? Para a gente ter acesso aos parâmetros do nosso objeto, das nossas linhas, a gente acessa o painel aqui do Modify, certo? Então vamos lá, voltando aqui na nossa linha, vou mostrar para vocês os parâmetros interessantes que a gente usa dentro do software. Primeiro a gente tem nessa aba Rendering, a gente tem Enable in Rendering. O que é Enable in Rendering? A gente vai ter a visualização do objeto só dentro do render, tá? Quando a gente bater o render, a gente vai ter a visualização do objeto dentro do render. Mas é interessante a gente ter antes na Viewport. Clicando aqui em Enable Viewport, a gente já consegue ver a geometria. Naquele esquema de a gente apertar F4 e F3, a gente já consegue ver todas as linhas conectando, as vértices, as edges e os polígonos se formando, certo? Ele dá essa opção para a gente de radial, que radial é o círculo, uma forma cilíndrica. A gente consegue alterar a espessura dele e também a quantidade de lados que ele vai ter, ó, certo? E também
o ângulo. Ó. Por exemplo, deixa eu pôr 4 aqui, que aí você vai entender o ângulo que funciona. Ó. Ele vai rotacionar o nosso ângulo, certo? E também o retangular, que é o quadrado. Ele cria uma forma quadrada para a gente consegue manipular isso também. O quadrado vai funcionar basicamente se eu colocar 4 lados no radial lá. Então, é basicamente a mesma coisa. Eu consigo mudar o ângulo, consigo mudar a espessura, a largura e o aspecto aqui ele muda os dois juntos, né? Que é o aspecto de 1 para 1. Se eu colocar aspecto de 1 para 1, ele vai ser na mesma medida, tá? Então, Enable in Viewport, a gente tem capaz de ver a nossa line transformada em geometria, claro, se a gente quiser. Ok? Então vamos lá, deixa eu desabilitar aqui que eu vou mostrar os parâmetros da linha mesmo. Esse interpolation é a quantidade de pontos, como vocês podem ver aqui, ó, dá pra ver. Deixa eu até diminuir um pouquinho mais, que vocês vão ver melhor. Como vocês podem ver, esse aqui é uma vértice, eu vou mostrar para vocês selecionando aqui, isso aqui tem uma vértice, eu já expliquei o que é uma vértice lá atrás, eu acho que no vídeo 2, no segundo vídeo. E a gente consegue ver que tem uns quebrados aqui, ó. Então tem 2 quebrados que são esses steps, que é a qualidade que a gente vai ter na nossa linha, ó. Eu vou aumentando, ele vai aumentando junto, formando um círculo perfeito, ou ele pode ser ir se quebrando, certo? Então vamos lá. Eu vou apertar, essa aqui tem o nosso, aqui a gente tem o nosso modo de seleção. Se eu apertar a tecla 1, só que não é o do teclado numérico, tá? Se a gente apertar o teclado número, se a gente apertar a tecla número 1, a gente vai ter acesso às vértices, a gente consegue fazer uma seleção de vértice. Se a gente apertar a tecla número 2, a gente vai ter a seleção de edge, que vai ser entre uma vértice e outra. E se a gente apertar a tecla número 3, a gente vai ter acesso ao shape inteiro, a toda a linha, ok? Então vamos apertar aqui o número 1 para mostrar as opções de vértice. Como vocês podem ver, a primeira opção que ele me dá é essas linhas verdes aqui. O que são essas linhas verdes? Aquele bezier que eu falei para você, ó, que se eu puxar aqui, eu consigo controlar a curva da minha malha. Ah, mas Brito, e se eu não quero que seja um bezier, eu quero que seja tudo uma máquina dura? Eu clico com o meu botão direito e transformo esse bezier em corner. Essa é uma das opções, eu tenho aqui na dura. E também, eu tenho, como vocês podem ver, eu mexo os dois aqui simultâneo, os dois mexem junto. E se eu quiser mexer eles individualmente, eu dou um clique com o direito e altero a opção para Bezier Corner. Aqui eu posso mexer esse cara para baixo e esse cara para baixo também. Anteriormente esse ficava para baixo e o outro para cima. Então Bezier Corner eu tenho o controle dos parâmetros individuais. O Smooth ele acompanha a malha, ele não te dá opção nenhuma, ele apenas tenta acompanhar a curvatura que você deixou para a linha seguir, tá? Então esse Reset Tangente é a mesma coisa que aquele Reset Xform. Deixa eu colocar um Bezier aqui e colocar um Reset Tangente que ele vai ajeitar tudo. Olha lá, ele reseta a tangente linkando direto, tá? Então o Reset Tangente ele vai resetar o ponto inicial do nosso objeto, ok? Deixa eu copiar aqui o círculo de novo. Converter para Editable Spline. Então vamos continuar. A gente já mostrei o ponto de seleção. Esse Soft Selection, se a gente selecionar uma vértice, no caso, e clicar nesse Soft Selection e aumentar o parâmetro aqui, vocês vão ver que as vértices ao redor mudam de cor. Por que isso acontece? Ele faz uma seleção suave de tudo que está ao redor, tá? E controlado por esses 3 parâmetros aqui. Vocês podem ver nessa curva como que ele selecionaria as suas vértices ao redor. Eu vou ter que dar um exemplo aqui com coisa com mais vértices. Peraí. Pronto, eu seleciono aqui e vocês vão ver que eu vou aumentar o valor, ó. Então, se eu puxar esse cara aqui, as outras vão acompanhar. E isso é determinado pela cor. Por exemplo, a laranja vai puxar muito, a amarelada vai puxar mais ou menos, o azul claro vai puxar bem pouco e o azul ali quase não vai puxar, ó. Então, tá vendo? Ó? Opa, ó. Ele acompanha o movimento que eu estou fazendo com a minha vértice principal selecionada. E aqui a gente consegue alterar o valor de que quanto vai puxar. Por exemplo, se eu abaixar tudo o pinch aqui, ele já vai entender que tipo a vermelha aqui já tem que puxar muito, ou até mais do que a sua própria seleção. Então a gente consegue ter um controle aqui através desses parâmetros do bubble também, ó. Ele vai alterando aqui, então você vai trabalhando mais pelas cores das vértices e mexendo nos parâmetros aqui para que você possa puxar a vértice para um lado ou para o outro e que os outros acompanhem o movimento da seleção. Então vamos lá, não vou usar o Soft Selection.
Então a gente tem um parâmetro aqui de quando eu criar uma nova vértice, ela pode ser um bezier, um smooth, um bezier corner, ok? Então a gente também tem um parâmetro de criar uma linha, que se a gente começar a clicar, ele cria uma linha dentro desse objeto. Como vocês podem ver, deixa eu deletar isso aqui, a gente tem dois shapes aqui, ó, dois shapes selecionados. Tá? Esse é um e esse é outro. Um não tem nada a ver com os parâmetros do outro, não ainda, tá? Então, se eu quiser criar uma linha, ele vai criar nesse mesmo meu objeto lá, ok? Tá dentro desse mesmo objeto. Eu tenho um objeto com duas linhas, ó. Tá vendo? Ele mostra aqui, ó, duas linhas selecionadas, tá? Então é essa linha e essa linha, é no mesmo objeto. E esse attach, ele vai atachar, vai juntar essa outra linha que eu falei que não estava no mesmo objeto. Assim que eu seleciono, eu já tenho as duas no mesmo objeto, aquele mesmo esquema. Eu posso selecionar as duas aqui, tenho duas splines no mesmo objeto. Então beleza, eu já mostrei como que atacha. E attach multiple é aquele mesmo esquema que ele vai abrir uma coisa aqui, eu posso sair selecionando aqui para ele atachar direto aqui, em vez de eu sair clicando, ele me dá essa lista, ok? Esse cross section aqui, ele cria uma linha entre os dois objetos. Deixa eu puxar esse mais pro lado. Eu particularmente nunca nem usei esse parâmetro na minha vida, mas é para vocês compreenderem, ó, que ele cria umas linhas, ó, ele conecta todos esses parâmetros aqui. Então eu particularmente nunca usei esse cross section, então sei lá, se pode, às vezes pode ser útil para você. Refine eu consigo adicionar mais vértice à minha linha, tá? Eu só sair clicando aqui que ele vai adicionando mais vértice. E você tá vendo, quando mais vértice eu clico, ó, mais redondo ele fica. Por quê? Aquele interpolation, ele é o valor entre uma vértice e outra. Então, tipo, aqui eu tenho 6 quebradinhas, né? Eu tenho uma interpolation de 6. Se eu clicar aqui, eu vou ter daqui até aqui, eu vou ter o de 12. Porque eu vou ter 6 aqui e 6 aqui, ok? Uma coisa interessante que eu não mostrei é esse Show Vertex Number. É uma coisa interessante porque quando a gente usa a linha como guia, ela sempre vai começar do número 1. Ela vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. A gente, por exemplo, eu uso muito linha para fazer a corrente. Eu modelo um pedaço da corrente e falo, ó, segue essa linha aí. Aí ela vai seguindo. Então é bom saber de onde que ela começa e aonde que ela termina. E dá pra gente mudar esse valor, tipo, eu selecionar essa número 4, tem um parâmetro aqui que fala make first, ele virou o nosso número 1, ok? Mas mais pra frente, quando a gente usar bem realmente a prática, eu estiver modelando alguma coisa, vocês vão entender melhor todo o processo de vértice e linha. O weld ele vai soldar, né, que a gente fala em português, soldar as vértices que estão quebradas. Por exemplo, eu vou dar um break aqui. Às vezes tem do nosso objeto tem uma vértice quebrada ou uma vértice perdida. Eu coloco elas pertinho aqui, ó. Seleciono as duas e dou um weld. Aqui a gente já tem uma vértice junta. Ok? Então, ao invés de ter duas vértices, a gente vai ter uma só. Connect, ele vai conectar de uma a outra. Para eu poder usar essa ferramenta Connect, eu tenho que ter quebrado, né? Não tem que estar fechada a minha linha, ela tem que estar quebrada. Aí eu consigo clicar, arrastar, ele faz um connect para mim, ó. E aí assim eu já tenho uma forma diferente aqui, sei lá, um binóculo, qualquer fita dessa, tá? Vamos lá, o fuse é a mesma coisa que a linha quebrada, deixa eu quebrar ela aqui, ó. Só que ao invés dele colar juntinho, bonitinho, ele vai tipo unir as duas. Uma tá aqui, outra tá aqui. Ele vai unir as duas. Eu vou usar aqui, vocês vão entender, ó. Tá vendo? Ele funde as duas, então elas acabam se encontrando no mesmo caminho. O weld é a mesma coisa também, se eu tiver aqui e puxar bastante os centímetros para ele soldar, vai fazer a mesma coisa. Então os dois é praticamente igual. Esse parâmetro cycle ele faz com que siga naquela ordem de números lá, que agora que eu dei um attach no outro, você vai ver que vai ter outro tipo de numeração aqui, ó, show vertex. Ó, tá no número 3. Ele vai lá pro número 4. Tal, e assim consecutivamente, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Também nunca usei isso aqui. O fillet é interessante, eu vou mostrar ele aqui num retângulo, tá? Num retângulo eu vou converter a line para editável. O fillet, ele vai deixar uma quina suave, ó. Ele pega uma quina e deixa suave, ele vai suavizando umas quinas. Eu clico, seleciono, ou eu posso selecionar vértice e mudar pelo parâmetro aqui, tá?
E o chamfer ele faz a mesma coisa, só que ao invés dele deixar uma quina suave, ele deixa uma quina dura, uma quina viva, ó. Tá vendo? Ele divide a vértice em dois e deixa uma quina viva. O fillet ele divide a vértice em dois, mas ele deixa uma quina bem suave. Então agora eu vou mostrar o Boolean, que é uma ferramenta muito interessante que a gente tem aqui dentro da Spline. Oh, tem esse outline também, que ele só habilita, se você reparar, ele só habilita quando a gente está selecionado por linhas, tá? Aqui no caso a gente está em vértice, eu apertei o número 3, selecionei todas as linhas. Ele vai criar uma outra linha, tanto para fora quanto para dentro. Você pode mexer no parâmetro aqui, no valor em centímetros, ó. Ou você pode simplesmente clicar aqui e clicar no nosso objeto, que a gente tem o controle através do mouse, tá? E se a gente habilitar essa caixinha de centro, ele vai expandir ela através do centro. Se ela não estiver ligada, ela vai ou para dentro ou para fora, ok? Vamos usar agora o Boolean, que eu acho que é uma das ferramentas mais interessantes da Line. Eu vou selecionar pelo shape inteiro, o número 3, lembrando da seleção lá, que é o número 3. Eu vou clicar, esse boolean que tá, ele é da união, que vai unir as duas formas. É só clicar em boolean e clicar na outra linha que a gente quer que une, ó. Vocês podem ver que ele fica com a forma dos dois, certo? Ele fica com a forma dos dois objetos. Aí a gente tem o subtraction, que ele vai remover essa parte, aí vai ficar tipo uma lua minguante aqui, é minguante, eu sei lá o que. E também a gente tem o intersection, que como na união como na união ele eliminou essa parte e o subtraction ele eliminou só esse ladinho aqui, o intersection ele vai eliminar todo o resto e deixar só o meiozinho, ó, tá vendo? A gente fica só com o meiozinho. Então, o união ele vai unir os dois shapes, eliminar a parte que tem dentro. O subtraction ele vai eliminar a parte que tá tocando, ó, por exemplo. Deixa eu juntar mais pro meio aqui, ó. Que aqui a gente vai ter uma lua minguante, essa eu tenho certeza, hein? Então, tenho certeza que é lua minguante, porque o Boolean eu sei que vai rolar. Ele vai eliminar toda essa parte que está entrando aqui, ó, desse outro shape. Tá lá. Aí a gente já tem um shape de lua. E o intersection é a mesma coisa que ele faz, só que ele vai deixar os dois meios ao invés de tirar os cantos. Ele é basicamente uma inversão do union, tá? Porque o union ele vai juntar e deixar o shape de fora e esse aqui vai deixar o shape de dentro. Ó. Olha lá, a gente já tem esse resultado, ok? Esse trim aqui e esse trim aqui eu nunca usei praticamente, mas parece que ó, esse aqui teria legal. Parece que você tira a parte de dentro ou de fora de uma linha que está dentro da outra. Ó. Interessante, ó. E eu nunca usei isso aqui, nunca precisei usar. Tem esse extend aqui, eu particularmente nunca usei, mas deve ser coisa de AutoCAD. Ele, quando eu crio uma linha aqui, deixa eu criar uma linha lá, create line, colocar uns pontinhos aqui. Parece que ele encosta uma linha na outra, ó. A gente colocar ele extend, clica aqui, ele encosta. Deve ser coisa de AutoCAD. Eu particularmente nunca usei esse parâmetro, ok? Então vamos continuar aqui. O hide a gente seleciona e esconde, tá? Por mais que eu vá fazer alguma coisa, deixa eu mudar para vértice. Ó, eu escondi aquela vértice, mas por mais que eu altere alguma coisa, aquela vértice vai estar ali, ó. Quando der um hide, ela vai mostrar as alterações que foram feitas nas outras vértices visíveis, ok? E tem o detach, que o detach ele vai tirar fora a linha e o attach ele vai colocar no mesmo objeto e o detach ele vai fazer virar outro objeto, tá? Daquele mesmo esquema que eu falei, que são dois objetos que eu tenho aqui, que são dois shapes que eu tenho aqui dentro de um objeto e se eu tirar ele vai cada um ser um objeto. Delete tem, se quiser clicar aqui e deletar, tudo bem, mas eu uso no teclado, seleciono e aperto o delete do teclado. Esse divide é interessante, que ele vai dividir bem no meio, ó, ele cria uma vértice bem no meio da nossa linha, a gente pode escolher a quantidade, ó, 17 linhas, ele queria 17 linhas aqui, certo? E o explode nada mais é do que ele tirar uma parte, ó, da nossa linha aqui. Então, ele não está mais colado como as vértices estavam anteriormente, tá? Aí para colar elas é aquele esquema que eu falei. Seleciona tudo isso aqui, todos esses carinha, ó, vocês podem ver. Todos esses carinha e a gente vem aqui lá no weld, ó, como ele está na mesma posição, só colocar 1 centímetro, dá um weld que ele já vai voltar a ficar junto, ó.
Então a line é bem básico, é só isso para vocês entenderem o poder da line. Aqui eu posso habilitar o na viewport, ó, e aqui manipular toda a nossa line, todo o nosso shape, jogar para cá, jogar para lá. Então aqui a gente usa muito para fazer cano, fio, essas coisas, tá? Mas é só o básico isso aqui, a line consegue muito mais além disso. E eu quis mostrar os parâmetros básicos também, que fica mais interessante eu mostrar em algumas situações que eu uso ou situações que eu não uso, em objetos que eu vou criar, objetos que eu não vou criar, é só, como eu disse no início, é só uma introdução mesmo. E uma coisa interessante que eu esqueci de mostrar, porque as linhas, às vezes a gente usa muitas linhas retas, então se eu quiser travar ela num ponto, é só a hora que eu clicar a linha e apertar o Shift, ó, que ela trava em eixos de 90 graus, tá? Mas é só uma introdução, como eu disse, de novo, né? Já tá enchendo o saco a falar isso um monte de vezes. Mas em breve vai ter muito mais prática e vocês vão ver as situações que são melhor usar. Mas eu acho interessante vocês saber pelo menos esses básicos aí, para que vocês compreendam como funciona as linhas, tá? Aí depois a gente vai aprender a transformar ela em geometria e poder fazer toda a manipulação dela, beleza? Então, então é isso, se inscreva aí no canal, deixa aquele joinha lá e compartilhe com os seus brothers aí, porque essa é apenas uma introdução de game art. Eu estou tentando resumir o máximo possível, porque tem vários canais aí que mostram todas as ferramentas aí que você precisa. Eu não acho que seja necessário você aprender todas as ferramentas, mas eu vou postar mais uns vídeos modelando ou colocando em prática que aí vocês vão entender melhor o que eu uso para cada situação, beleza? Então valeu galera e até a próxima.